Aqui a gente começa a fazer a experiência, né? Para analisar o funcionamento do medidor UDI 1700 da Honeywell, né? Esse é o sensor que está na nossa cuba, é um sensor de 0 a 10, de 0 a 400 milibar, né? E a gente vai fazer a medição com ele, né? Então o que a gente tem? A gente tem a nossa cuba aqui, né? O nosso sensor aqui embaixo e a nossa cuba aqui em cima, que está com um volume específico de água aqui, e o nosso sensor fazendo a medição. Nosso nível aqui em polegadas está um pouquinho acima de 9 polegadas, né? Tem uma imprecisão na medição, mas já é o suficiente para a gente verificar, né? Então o que a gente tem aqui nesse sistema? Então esse sensor, ele está chegando aqui, né? Aqui nós vamos fazer a ligação. Então eu tenho o sinal, o GND e o positivo. Está sendo alimentado com uma fonte DC de 24 volts aqui, né? Então eu tenho meu sensor, a minha fonte. Eu coloquei só uma chave aqui para ligar e desligar o sensor. E o meu medidor, né? O DI 1700 da Honeywell, onde vai chegar o sinal. Como eu estou usando um sensor de 0 a 10, então vou entrar na escala de 0 a 10 do nosso medidor. O interessante é dizer o seguinte, na parte de trás do medidor, a ligação que eu estou fazendo é essa aqui, estou ligando aqui, no pino 3 e no pino 2 o sensor que vai me gerar sinal de pressão em termos de nível de tensão, tá? O que a gente montou de esquema foi esse aqui. Então eu tenho a minha fonte CC, mais e menos 24 volts, alimentando o meu sensor, positivo e negativo, e o meu sinal eu estou mandando para o meu medidor UDI 1700 em volts, né? Então, negativo no pino 3 e o positivo no pino 2, como ele indica aqui, né? Ó. Negativo no pino 3, positivo no pino 2. Essa é a parte de trás que a gente vê do nosso medidor. Então aqui a gente está medindo o sinal aqui em polegadas, né? Ó, 9.4, 9.3, desculpa, né? Que é o sensor gerando. O nível de tensão que ele está gerando naquele nível é 1.06 volts aqui, tá? 1.06 volts nesse nível de tensão. É um sensor de 0 a 10. Ele foi ajustado para que essa escala de variação, ou seja, do nível mínimo ao nível ali, para ele indicar justamente na programação do sensor, indicar esse nível em função do nível que a gente encontra aqui, tá? Em termos do nosso sensor aqui, um pouquinho acima de 9, né? Então aproximadamente 9, que é um valor com uma escala pequena, uma variação pequena do nosso tanque aqui, né? Com o nosso sensor aqui embaixo, né? Então a gente tem aqui montado o nosso sistema, a nossa cuba com o nosso sensor, né? O nosso medidor, a alimentação dele e a ligação do sensor, que é aquela ligação que a gente apresentou. Então esse nível do tanque utilizando o nosso medidor na nossa bancada, né? Como que a gente faz esse ajuste, né? Então a gente vai indicar agora como que eu entro na programação do medidor UDI 1700 da Honeywell, né, para a gente ver como que a gente faz isso, né? Continuando a programação, então a gente aperta e segura a tecla Setup. Aí aparece essa mensagem, e a gente vai aqui no menu até configuração em Config. A gente vai apertar no Set, no Lock, ele vai mostrar para mim colocar a senha de desbloqueio, que nesse caso para configurações é 20. Então eu vou em 20. Setup confirmar. Ele vai me indicar qual que é a escala
que está indicando. Como meu sensor de 0 a 10, ele estaria de 0 a 10. Né? Se eu fosse mudar, eu poderia mudar 2 a 10, né? De 1 a 5, de 0 a 5. Né? Aí tem outras escalas aí que eu tenho, né? 0 a 50, 4 a 20, se fosse em corrente, né? Nosso caso, vamos voltar lá, que é o de 0 a 10. Então a gente vai confirmar. 0 a 10 que é a nossa escala. Setup, confirmei. Então a gente colocou a nossa escala, né? Qual que é o tipo de sensor que a gente vai utilizar. Só que a gente tem as configurações para os limites, né? Então vamos ver como que a gente faz as configurações do limite. O que são os limites, né? Para cada escala, né? Ou seja, para cada variação, ou seja, para mim ajustar, não necessariamente o valor específico do limite do meu sistema, eu consigo ajustar no meu controlador ou no meu medidor uma escala que eu ajuste para esse nível me representar máximo e mínimo desse sistema, né? Mesmo a variação, eu não estando nos limites máximo e mínimos, eu tenho uma variação mínima de fundo de tanque que vai me determinar uma pressão e uma variação máxima do meu limite de tanque que vai me determinar uma outra pressão, que vai corresponder a um valor de tensão específico, não é? Então, em testes, a gente verificou que é o seguinte, né? Então, como ainda estamos na configuração, a gente vai em Rule, né? Que é a configuração Rule, e a gente vê qual que é o limite. O limite estabelecido foi esse aqui, ó, 160,7 é o parâmetro, né? Com outro tipo de sensor, para outra característica, para outro tipo de tanque, você teria um outro ajuste. Esse foi o valor que nós achamos como limite máximo para representar, nesse nível de tensão, com aquela característica de pressão, o nível em polegadas do nosso tanque, né? Então, o que a gente faz aqui, né? Aí você colocaria o valor, né? Ajustaria por alguns testes, você faria, determinaria, poderia calcular também, né? Para ver o volume do tanque, para determinar em termos de cálculo, mas aqui a gente fez os testes e determinou que esse é o valor. Então, eu ajustaria aqui para mais ou para menos, né? Então, aqui, ó, eu colocaria o valor e salvo o meu valor, né? Esse é o limite que eu tenho em termos de representativo lá do volume do tanque, né? O volume máximo do meu tanque lá, ó, meu volume máximo do tanque. É claro que eu não estou no volume máximo, né? Eu teria um valor, né? Eu estou abaixo, a gente tira um valor de 10 polegadas, né? Que é o valor do limite para ajuste. Então a gente mediria de 0, e só que medir 0, quando a gente mede 0, o sensor tem um nível aqui, né? Um nível aqui em relação em polegadas que tem que ser compensado. Esse é o outro ajuste que a gente tem que colocar aqui para compensar, ou seja, nunca vai ser 0, né? Ele vai ter um limite, né? Abaixo do nível do tanque, né? Porque o 0 de limite é a compensação que você tem que fazer. Então, esse ajuste de compensação também tem que ser feito em termos de parâmetro aqui, no meu medidor. Então, a gente vai aqui no Setup para ajustar esse parâmetro, que é esse parâmetro que é RR. Está em 0, que é o low limite 0, final, né, do tanque, vai ser o meu 0 para compensação. Então, meu máximo e meu mínimo, que a gente colocou aqui em termos de programação, para ajuste do medidor. Aqui da mesma forma, né, o procedimento seria o mesmo, né, se eu fosse aumentar, né, compensar aqui, né, para cima ou para baixo, né, aí você vai no Setup, grava o valor e grava aí. Então, esse é o nosso valor aqui, né? Outro valor é a escala que a gente vai trabalhar. DPoS, ele vai dar escala né, em unidades, né? A representação, né? A escala decimal que a gente tem, né? Que aí ele tem a variação, se você pegar no manual dele, você vai ver essa escala, né? Então, 1 aqui, ó, o número de casas decimais antes, né? Então, 1 é esse primeiro parâmetro aqui, ó. Número de casas decimais antes e depois da vírgula. Esse valor que nós ajustamos aqui. Então, se a gente fosse aumentar, né? Se quisesse outro valor, né? 2, né? Então, 1, setup e ajustado, né? Que a gente tem. Aqui eu tinha falado, né? Com relação
que a gente falou não é o final, a compensação do sensor, mas não era isso não. Esses limites que a gente fez é justamente o limite de máximo e o limite de mínimo lá que a gente ajustou. Então o zero, né, que a gente ajustou agora, né, o RLL, a gente ajustou o limite, e o RL, a gente ajustou o limite máximo para compensar e transformar nessa relação que eu tenho em termos de nível de medição do sensor. Tá? Agora que a gente vai ver, então eu vou sair da programação de configuração para depois a gente fazer o sistema de compensação como que a gente faz. Então para sair, né, então eu seguro até e aperto para cima, a gente entra em seleção. Então a gente está em configuração, né? Então a gente vai operação. Vou sair agora para preparar para me configurar justamente aquele sistema de compensação, né? Porque eu tenho uma diferença, né? Quando eu tenho aqui, voltando ao que a gente tinha falado, agora sim, né? Eu vou fazer o ajuste de compensação, que é justamente o nível do sensor para o nível real do tanque, o nível zero, né? Qual que é esse nível zero, né? Então eu tenho uma compensação aqui, o próprio nível, ou seja, a medição do sensor está abaixo, né? Desse nível eu tenho que fazer esse sistema de compensação. E eu tenho um ajuste que eu faço para isso no sensor, que é uma função específica para ajustar esse nível de compensação. Tá? Agora vamos fazer a compensação do ajuste de offset, que é o ajuste que a gente viu da diferença do nível de fundo lá do nosso tanque. Né? Então a gente, mesma coisa para entrar na programação, segura setup e aperta para cima, seleção. Então vou para setup, processo. Pegou, então vamos de novo. Setup. Setup, né? A gente vai entrar no setup agora. Vai apertar no setup. Um lock, que é para aparecer. Então vamos colocar a senha, que nesse caso é 11, para a gente começar a ajustar. Setup. Filtro, a mensagem. Biblioteca setup. Offset. Esse é o valor de offset que a gente colocou aqui, ó, para fazer a compensação. Então eu ajustaria, né? Colocaria para cima ou para baixo, né? Então, a gente seleciona. Então, só para a gente confirmar se o valor do offset está ok, né? Menos 7.8. Esse é o valor que a gente colocou do offset. Tá? Então, se a gente confirmou o valor, então a gente pode aqui e vamos sair. Vamos até a operação, processo, e ele volta a medição. Tá? Então a gente tem aqui. Então dessa forma a gente conseguiu aí ajustar, né, o medidor para a gente fazer essa relação de medida utilizando um sensor de 0 a 10, mesmo não estando na escala limite máxima, né, de 0 a 10, mas dentro disso ajustando justamente em relação aos parâmetros que a gente colocou no medidor para poder ajustar e representar o nosso valor, né, o nosso valor real aqui do nosso sistema, né? Então a gente tem aqui o nosso medidor aqui, ó, né? Nosso medidor.
nosso medidor aqui, né? Nosso medidor fazendo a medição do nosso nível através do sensor aqui, né? Nesse sistema. Então o que a gente tem aqui, né? Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos verificar justamente essa variação. Eu vou fazer a abertura aqui da saída desse sistema. Então vou abrir para esvaziar e a gente vai ver como que esse sensor vai fazer a medição. Então a gente vai baixando o nível, diminuir um pouquinho a velocidade, né? Então a gente vai deixar um pouquinho mais lento. A gente está diminuindo, a tensão medida pelo sensor está diminuindo na escala, e meu nível do tanque também está diminuindo, né? Porque eu estou se a saída aqui aumentar um pouquinho mais a velocidade. Ó, 6. Aqui medindo 6.1, né? 6.05. O nível de tensão representando aquele lá, o sensor está medindo, né? Então vamos lá. Estamos com 5, ó lá. 5 de medição, né? 5 e caindo. Nosso medidor também fazendo medida de 5. E o nível de tensão representativo aí desse mesmo nível, né? Então assim, dessa forma a gente consegue, através do sensor de pressão, fazer a medição de um nível. A gente colocou em relação ao nível de polegadas do nosso sistema, né? Ele vai reduzindo, a gente aumentando aqui um pouquinho mais a saída, 3, né? Um pouquinho, ele tem uma velocidade um pouquinho mais lenta, né, em relação à resposta, né, porque está muito rápido. 2.7, e a tensão diminuindo, fazendo a medição. Aqui meu nível, tá? Zero 8, né? Vamos ver se a gente consegue pegar o 0 aqui. Abrindo um pouquinho mais, estou abrindo um pouquinho mais a válvula. Ver onde que ele vai estar indicando o 0 lá. Porque aqui é no limite, a gente está no limite de saída aqui, né? Essa é a saída, o limite da saída. A gente tem aqui a saída lá, o bocal de saída. Em termos de limite, chegou no limite dele. Então, ó, ou seja, está totalmente aberto, não desce mais, chegou no 0. Tá? Então vamos ver como que a gente fez a medição. Tem uma imprecisãozinha aí, né, de 0,3, né, em relação ao 0 lá. E o valor mínimo medido, porque não tem mais como sair água aqui do nosso sistema, é o valor máximo, né? No registro aberto no máximo aqui, ó. Né? Então, ó, não tem mais como descer, ele tem um nível mínimo que é o nível de 0 que ele indica ali na medição. Então tá com uma variaçãozinha pequena de 0,03, né? Como um tanque é muito pequeno, a variação do meu sensor vai se ajustando lá, né? Como a variação do meu sensor de 0 a 10, eu estou trabalhando com uma escala muito pequena nela, então a precisão de ajuste aqui, né, é bastante sensível. Eu poderia ter compensar e ajustar, mas aqui já consegue representar aqui, ó, o valor mínimo de tensão indicado aqui naquele nível do sensor. E aqui a gente consegue utilizar o procedimento com medidor de UDC, UDI, desculpa, da Honeywell 1700, né? UDI 1700 da Honeywell. A gente consegue fazer a representação utilizando um sensor, né? Um sensor de tensão, 3 fios, de 0 a 10, de 0 a 400 milibar, para representar esse nível de coluna de líquido aqui no processo de medição, né? Utilizando o medidor, né? Esse nível de tensão.
do nosso sistema aqui, ó, que a gente criou, né? Então, o medidor, né? O nosso medidor, né? Que a gente tem no sistema, o medidor, né? Então a gente tem aqui o nosso tanque, aqui embaixo o nosso sensor e o nosso medidor, e aqui a gente colocou só um multiteste para indicar o nível de tensão específica. Então, sabendo que a gente usou aquela configuração do medidor lá, a parte traseira, 3 e 2 na conexão traseira do medidor para poder fazer funcionar, fora que ele está alimentado aí para o funcionamento dele. Então, essa é a utilização do medidor Honeywell para tensão utilizando um sensor de 0 a 10